Olá, paz de Jesus para todos. Eu sou Alexandre da Marta Olá, paz para todos. Eu sou a Marta do Alexandre e e nós nós somos somos casados casados para para sempre. sempre. Estamos muito felizes de estar aqui em mais uma devocional. Que essa palavra venha alcançar o seu coração e seja bênção para a sua vida. E para iniciar, nós vamos ler aqui em Marcos 10, do 46 ao 52. Então, quem está com a sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe. É a passagem sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo falar que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, essa passagem é bem conhecida, né? Acho que a maioria das pessoas já leram, já ouviram falar dela. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção, algumas coisinhas me chamam. A primeira é que tinha uma multidão que seguia Jesus. E embora essa multidão estivesse seguindo, estivesse acompanhando Jesus, só Bartimeu, que era cego, que conseguiu ver tudo que Jesus poderia fazer na vida dele, que poderia modificar dentro da vida dele. E da mesma forma a gente vê uma multidão hoje dentro das igrejas, pelo menos antes dessa pandemia, a multidão estava dentro dessas igrejas, e não conseguiam ver, eram pessoas que você não via, que as pessoas não conseguiam ver, que podiam ser transformadas, que podiam ser modificadas, que podiam ser saradas, que podiam ser curadas através do sangue de Jesus. Bartimeu não, ele enxergou isso. Ele não viu só um Jesus físico, até porque fisicamente ele não podia ver, mas ele viu um Jesus espiritual. Ele viu o verdadeiro filho de Davi, tanto que ele chama Jesus filho de Davi. E muitas das vezes a gente tem passado na igreja vendo apenas o Jesus social, que era o que aquela multidão estava vendo. Eles viram um Jesus que fazia um milagre, eles viram um Jesus que fazia outros sinais ali, um Jesus que falavam coisas com autoridade, mas eles não conseguiam fazer com que Jesus modificasse a vida deles. Muitos dos que ali estavam provavelmente também tinham suas enfermidades, também tinham seus pecados, mas não conseguiram ver que Jesus poderia modificar isso na vida deles. E assim, nós vamos falar um pouquinho das qualidades de Bartimeu. E a primeira qualidade que ele teve foi ele que teve expectativa, né? Ele já tinha ouvido falar de Jesus e dentro dele criou aquela expectativa que o Jesus poderia fazer um milagre na vida dele, né? E às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos sem expectativa. A gente crê que o milagre pode ser feito para o outro, mas na nossa vida a gente não crê mais. Então receba essa palavra do Senhor, que o Senhor ainda é um Deus que faz milagres em pleno século XXI. Cria expectativas dentro de você, que você serve um Deus poderoso, que vai fazer um milagre na sua vida. Uma segunda coisa que chama atenção nessa passagem é que a multidão cega, do jeito que estava, ela, em vez de apoiar a Bartimeu, ela repreendia, ela mandava que ele se calasse. Ela via que a multidão viu que ele estava com um problema, mas ao invés de ajudar, tentou atrapalhar mais ainda a vida de Bartimeu. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. A gente às vezes está vendo a pessoa precisando de ajuda e ao invés de apoiar, a gente termina de derrubar a pessoa. A gente começa a criticar. Essa multidão, não está escrito aqui, mas muito provavelmente ela considerava que a enfermidade de Bartimeu, por ser uma enfermidade de nascença, era algo tão grande que ele não era digno de incomodar o mestre, não era digno de clamar a Jesus. Ela mandava ele silenciar. Muitas das vezes nós temos essa situação onde às vezes a gente quer graduar dentro da igreja pecados.
Alguns pecados são mais visíveis, outros são menos visíveis, e a gente parece dentro da igreja querer graduar. Ah, esse pecado aqui a gente deixa passar, isso aqui a pessoa pode fazer. Não deveria, mas não vamos fazer nada. Outros pecados a pessoa não é digna nem mais de entrar dentro da igreja, quando não é assim. Bartimeu ele nos mostra aqui que o importante não é o tamanho da sua enfermidade, não é o tamanho do milagre que Jesus tem que fazer. O importante é que quando ele operar esse milagre, a gente abandone ele de vez. É a mesma coisa na situação do pecado, ou seja, não importa o tamanho do pecado que você está cometendo, o importante é que você crê que Jesus vai te curar do pecado e que não vai mais cometê-lo. E assim, outra qualidade que a gente vê nele é que ele teve iniciativa, né? E às vezes nós estamos ali no meio, né? E não estamos tendo essa iniciativa. É preciso que você tenha essa iniciativa de falar, de buscar ao Senhor, de clamar, de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor. E ele teve iniciativa. Qual a iniciativa dele? Ele não poderia andar ali e seguir a Jesus, porque ele não enxergava. Então ele teve a iniciativa de gritar, né, de clamar ao Senhor naquele momento. E ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a iniciativa foi dele. Você precisa tomar iniciativa na sua vida. Coisas que o Senhor pode fazer, Ele não vai descer na terra aqui e vai fazer. É preciso que você tome iniciativa. A primeira atitude tem que vir de você. Coloque a expectativa no teu coração que o Senhor pode fazer um milagre na tua vida. E tome a iniciativa de clamar, de pedir, de orar, de jejuar, de buscar a santificação, de buscar agradar ao coração de Deus. E o milagre vai ser gerado na sua vida. E sim, depois que ele tomou essa iniciativa, outra característica que a gente vê nessa passagem é que ele não desistiu. Embora a multidão tivesse mandando ele se calar, tivesse falando para ele não perturbar o mestre, ele continuou, ele foi insistente, ele continuou clamando até que Jesus o ouvisse. Ele não ficou esperando que alguém da multidão concordasse com ele. Muitas das vezes a gente fica dependendo de pessoas para nos ajudar, quando o nosso principal apoio tem que ser Jesus. Ou seja, naquele momento em que toda a multidão não enxergava, Bartimeu já enxergava que Jesus iria ajudá-lo, que Jesus iria transformar a vida dele. E ele clamou até o momento em que Jesus mandou que o chamassem. E outra característica dele, né? Ele teve coragem. Você imagina, ele assim, poderia outras pessoas ficar falando: pô, ele é um louco, ficar gritando aí, não adianta. Então ele teve a coragem de não se importar com as pessoas, não se importar com o que as pessoas pensam. Então é preciso que você tenha coragem em tomar atitude, de entregar a sua vida ao Senhor, de ter uma mudança de vida. O Senhor quer isso de você. É preciso que você crie expectativas, é preciso que você tome iniciativa e é preciso que você tenha coragem. Coragem de vencer os obstáculos que vão vir, porque nada é fácil. Nada você vai ganhar assim de mão beijada, é com dificuldade, é com muita oração, é com muita luta, é com muita perseverança. E ali tentaram calar ele, mas ele teve a coragem de continuar naquele foco, naquela visão. Então é preciso que você tenha coragem. Não desanime diante do primeiro obstáculo que vier sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tenha coragem, que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Uma quarta coisa que me chama a atenção nessa passagem é que no final, depois que Jesus o chama, antes mesmo dele ser curado, ele já joga a capa romana fora. A capa romana era uma autorização que o governo de Roma dava para que a pessoa pudesse mendigar. Ou seja, aquela pessoa estava autorizada, segurando aquela capa, provavelmente ele colocava no corpo, para poder pedir esmola. E ele abandona isso tudo. Quantos de nós continuamos seguindo, às vezes, esmola, seguindo orientações que na Bíblia não diz nada sobre a salvação? Pessoas que olham, usam um amuleto, um instrumento, alguma coisa que, isso aqui vai causar um milagre, eu vou rezar por isso, eu vou orar por aquilo, e aquilo vai fazer com que eu modifique, porque as coisas vão... E esquecem de seguir a Jesus. Bartimeu não. Na hora ele largou todo o apoio que Roma podia lhe dar, todo o apoio que aquela muleta, vamos dizer assim, muleta material, podia lhe proporcionar, para correr até Jesus. Ele largou tudo, ele mostrou a fé que ele tinha, ele mostrou a visão que ele tinha naquele momento, porque ao fazer aquilo, ele estava abandonando, aquilo era muito perigoso, porque se ele joga aquela capa e não fica curado da sua visão,
ele não teria nem mais como pedir esmola, porque aquilo era o que dava. Provavelmente, ao jogar aquilo ali naquela multidão, alguém deve ter pego aquilo para ficar no lugar dele. E ele não, ele abandonou tudo, ele larga tudo, ele mostra que, ao perceber que o mestre estava chamando, ao perceber que Jesus estava chamando, enquanto ele larga tudo e vai até Jesus. Então o mais importante é isso, que nós devemos clamar, e assim que ouvir a voz do Senhor, devemos largar todas essas muletas. Essas muletas que eu falo, às vezes, eu não vou falar aqui para não citar denominações, mas a gente vê muita coisa na televisão de pessoas colocando a salvação onde não existe salvação. Bartimeu continuasse usando aquela capa, ele continuaria a vida toda dele mendigando por esmola. E muitas vezes a gente vê pessoas que passam sua vida mendigando por uma benção aqui, uma coisinha ali, e não encontra a verdadeira salvação, não encontra o verdadeiro conforto através de Jesus Cristo, porque não busca Jesus, prefere encontrar paliativos, atalhos que não te levam até Jesus. E ali, mais uma característica dele, ele teve disposição, né? Aqui no texto fala, tem de bom ânimo. Você fica imaginando, né? De todos ali, o que teria de ficar triste, ficar desanimado, era ele por ser cego. Mas isso não impediu, ele teve disposição, ele se levantou, ele largou a capa. Então é preciso que você largue aquilo que está te prendendo, aquilo que te liga ao mundo. Largue essa capa fedorenta, suja, e ganhe de uma capa limpa, e maravilhosa que o Senhor tem para você. Então tenha disposição, é preciso se desprender das coisas desse mundo e se apegar com as coisas do céu, com as coisas do Senhor. Então, meu amado, tenha disposição, se levante com ousadia, com coragem, porque grandes coisas o Senhor vai realizar na sua vida. E por fim, uma coisa que chama atenção em várias passagens, não é só nessa, que no final Jesus chega e fala, vai, a tua fé te salvou. Jesus tinha condição de curar toda aquela multidão. Ele tinha condição de salvar toda aquela multidão que estava ali. Mas ele esperava que a pessoa tivesse fé. É preciso ter fé, existe uma condição para você fazer isso. Clamar a Deus até você enxergar, até que o teu clamor te dê fé suficiente para que as coisas aconteçam. E foi isso que Jesus fez. Vai, a tua fé te salvou. Ou seja, se ele tivesse chegado até ali, feito aquilo tudo, e na hora tivesse duvidado, ele não teria sido curado. E nós vimos várias vezes nisso. Essa passagem que Jesus chega para várias pessoas e fala, a tua fé te salvou. Isso é muito importante. Nós não devemos ver com os olhos materiais. Nós devemos ver com os olhos espirituais, assim como Bartimeu viu. Então a gente fecha com outra característica dele, que é a fé, né? A fé inabalável que ele teve, que o Senhor faria um milagre na vida dele. E foi preciso que ele exercesse essa fé na fala, né? Que o Senhor perguntou a ele, quem queres que eu te faça? E ele perguntou, e ele respondeu, que eu veja, que eu tenha vista, que eu veja. Então naquele momento ele exerceu a fé dele, falando, crendo que o Senhor poderia dar a vista a ele. Então é preciso que você fale com a sua boca, que você não só pense, mas você fale, declare realmente a sua fé inabalável no Senhor. E muitos vão tentar te paralisar, vão tentar parar com palavras, com atitudes, mas tenha a visão de Deus, não perca a sua fé, não perca o seu propósito. Grandes coisas o Senhor vai realizar na tua vida. Não deixe que as pessoas falem, pare de falar, pare de orar, pare, para que você está orando, para que você está jejuando, para que você está buscando. Não ouça essas palavras. Coloque os seus olhos no Senhor, na visão de fé, o que Ele pode fazer na sua vida, quão grandes coisas Ele pode realizar na sua vida. Bom, o que tínhamos para falar sobre essa passagem foi isso. Agradecemos muito a oportunidade e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém. Muito obrigada e até a próxima. Fica com Deus. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram
que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão vendo o clamor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que gritava, pois o clamor, mestre, chegou dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou.